Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. E agora, iniciando um novo ano, na primeira quinta-feira do ano de 2021, que você tenha um ano de 2021 abençoado. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Que este novo ano que nós inauguramos agora esta semana seja um ano que realmente marque de forma positiva a sua vida. Se em 2020 as coisas foram complicadas, foram difíceis, em 2021 elas serão menos difíceis. Creia. Viva na presença de Deus e crendo que Deus tem o melhor para você. Ele tem planos de paz e não de mal. E que este 2021 você possa ter, de forma muito positiva, uma fé inabalável no Senhor. E que Ele cubra a sua vida, que Ele cubra a sua família com as mais ricas bênçãos, renovando a misericórdia dele sempre. Sempre na sua vida, tá bom? Nós estamos aqui prosseguindo o nosso estudo bíblico. Toda quinta-feira nos reunimos às 8 horas para juntos estudarmos a palavra de Deus. Uma pequena porção da palavra de Deus que nós extraímos. Na semana passada, nós estávamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e vamos continuar até encerrar o livro de Atos, separando porção por porção para juntos caminharmos e aprendermos um pouco mais dos ensinamentos e da história e do princípio vivido pelos primeiros cristãos. Pois bem, na semana passada, Paulo, havia se despedido da igreja de Éfeso e ele estava a caminho de Jerusalém. Então, nós paramos no capítulo 21 de Atos e eu convido a você a acompanhar na sua tela aí, capítulo 21, a partir do versículo 1. Paulo está indo para Jerusalém. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali até Patara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria, desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos, e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém.
alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Aqui, Paulo está a caminho de Jerusalém. Ele havia saído de Éfeso, havia passado algum tempo em Éfeso, muito tempo, se despediu dos irmãos ali e estava se deslocando. E essa despedida foi bem dramática, porque o texto diz que Paulo imaginava que jamais os veria novamente. E aí, Paulo se desloca por várias cidades aqui em direção a Jerusalém. O texto histórico ele é muito bonito, porque ele retrata com fidedignidade os atos dos apóstolos. E aqui nós vemos os atos de Paulo expressos aqui. Quando você olha para este desenho, né, a gente está num contexto em que nós não temos trem de ferro, nós não temos aviões, nós não temos carros. Aqui o que nós temos é o pé, é o animal, é o navio, e mesmo assim um navio que não tem sonar, que não tem estrutura tecnológica, motores. Então o máximo que você vai encontrar ali é uma vela para impulsionar. E esses irmãos aqui, junto com Paulo, a comitiva de Paulo, neste retorno para Jerusalém, logo no começo, Paulo já é alertado. Primeiro ele é acolhido, né? Nessa viagem, e aqui está a beleza do cristianismo. Pessoas que não se conheciam, mas que conheciam Jesus. Eles não se conheciam, mas que conheciam Jesus. E quando se conhece Jesus, há uma fraternal união. Há uma comunhão. É como se da mesma família fossem. E Paulo e a comitiva é recebido pelos irmãos aqui com muito amor, com muita devoção a Deus e com muita alegria por cada um desses irmãos convertidos a Jesus nestas cidades aqui. Olha para você ver a beleza da história dos apóstolos. A beleza da história retrata a beleza do testemunho. Paulo, ele se juntava a esses irmãos que eram desconhecidos e logo conectados estavam, logo pareciam que eram irmãos de sangue, porque isso é o que o nosso Deus faz conosco. Deus, meus irmãos, nos transforma em familiares quando somos adotados em Cristo Jesus, quando nos comprometemos em Cristo Jesus. O apóstolo João disse, veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E ao nos tornarmos filhos de Deus, nos tornamos da família de Deus. E ao nos tornarmos da família de Deus, nos tornamos irmãos. Aqui há menções de Paulo pousando em determinadas cidades, ficando em determinadas cidades, em que aquelas pessoas que não o conheciam fisicamente, nunca o haviam tido contato com ele, já o recebiam como se irmãos fossem. Essa é uma característica cristã. Esse é um desafio cristão, sermos altruístas e sermos abertos ao outro. Sermos abertos para estarmos conectados com o outro de forma fraternal, como irmãos em Cristo. Esse é um desafio para você. Aprender com estes que vieram antes de nós a disponibilizar nas mãos de Deus para o amor fraternal os nossos recursos materiais, a nossa casa, a nossa cama, a nossa estrutura familiar serve ao próximo, serve ao irmão também. Paulo recebido com amor, nós devemos nos receber com amor. Quantos cristãos nos dias de hoje abrem suas casas, por exemplo, para se transformarem numa espécie de núcleo da igreja? Nós chamamos aqui na Igreja do Coração de pequeno grupo. É o pequeno grupo de comunhão. Algumas igrejas chamam de célula. Então, quando o irmão abre a sua casa para que outro venha, sente-se ali, passe 1h30, 2 horas em comunhão com os irmãos, como se dono daquela casa fosse,
como se realmente fosse membro daquela família, daquela intimidade ali. Nós estamos também demonstrando o nosso cristianismo, imitando esses que recebiam a pessoas que muitas vezes eram até desconhecidos, como alguém que é familiar. Um ensinamento profundo que nós podemos e devemos aprender. Isso quebra, isso vai contra o materialismo, isso vai contra o ensimesmamento, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, nós somos membros de uma grande família espiritual e devemos deixar a maldade, devemos deixar e buscar, como Jesus nos orientou, sermos como crianças, que têm a pureza da criança e que têm a disposição em amar incondicionalmente o outro. Um grande desafio cristão. Aqui, quando nós olhamos para esses irmãos preocupados com Paulo, logo de cara aqui, orientando Paulo, não vai, meu irmão, não vai para Jerusalém, porque quando você chegar lá, aqueles que crucificaram o mestre vão querer crucificar você também. Eles estão te procurando, você está com o seu nome na lista negra deles. Esta demonstração de amor e de carinho por Paulo, que esses irmãos aqui, logo no início, no começo do capítulo 21, demonstram. Inclusive, se você olhar aí no versículo 4, diz assim: encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, e aí vem vírgula, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Então há aqui uma conexão com o Espírito de Deus. Há uma instrumentalidade nas mãos de Deus. Há um amor fraternal, que é o desafio para um mundo perdido, para um mundo contemporâneo, que está entregue às próprias paixões, que não está voltado para o que Deus ensina em sua santa palavra. Nós devemos nos afastar destes valores não cristãos, que nem valores são, e nos arraigar aos valores cristãos, de amar ao próximo, de buscarmos ser juntos, uma família espiritual. Isso que igreja é. Uma igreja é uma família espiritual, onde os irmãos se reúnem, congregam, se agrupam para louvar e engrandecer o nome do Senhor e para mutuamente uns aos outros se ajudarem e se auxiliarem, assim como Paulo aqui abençoava os irmãos e era abençoado por eles. O nosso desafio cristão é esse. Se você for prosseguindo no texto que nós lemos, você vai ver que em cada pedaço de rota de Paulo, ele é orientado, ele é exortado a não prosseguir para Jerusalém. Porque Paulo estava retornando a Jerusalém. A gente estava próximo aqui da festa de Pentecoste. Paulo agora estava sendo procurado. Paulo agora estava sendo procurado pelas autoridades da época. Essas autoridades não estavam gostando de nada do trabalho que os apóstolos estavam fazendo. O governo estava irritadíssimo, a estrutura de Estado estava irritadíssimo com o trabalho da Igreja de Jesus, com a expansão da Igreja de Jesus, e fazia de tudo para impedir a Igreja de Jesus de prosperar, de prosseguir, de crescer. E uma das formas que eles encontravam para impedir a igreja de crescer, na cabecinha de vento deles, era pegando os apóstolos, matando os líderes, ferindo os líderes e acabando ali com aquela liderança apostólica. Mal sabia eles que o sangue dos mártires iria regar e inundar um mar de pessoas que se converteria a Jesus nos anos que se sucederam até hoje. Eles não tinham essa noção. Eles achavam que matando, perseguindo, chicoteando, expondo publicamente, crucificando, degolando, queimando, eles iriam conseguir sucesso. E isso estava aqui. Esta ameaça de morte, esta ameaça de aplicação de pena capital estava imposta sobre Paulo. O primeiro grupo de irmãos que se reúne com Paulo aqui fala: irmão, não prossegue nessa, não vai para Jerusalém, não vai para outro lugar, volta para Éfeso. Lá em Éfeso, Paulo já tinha arrumado um tumulto lá com as autoridades estatais também, porque ele havia
de certa forma, minado aquela doutrinação religiosa pagã com a pregação do evangelho. Porque o evangelho ele mata a sede. A doutrinação pagã não mata a sede da alma do homem. É Jesus que mata a nossa sede. É um compromisso com Ele que faz com que a nossa sede seja saciada. Ele diz que quando a gente bebesse da água dele, em nós jorraria rios de água viva e nós jamais teríamos sede. Então, uma doutrinação religiosa pagã, ela pode produzir certo conforto durante um tempo, mas logo, logo há uma necessidade de reabastecimento. Com Jesus não há. Ele é pleno, ele preenche na totalidade. E assim foi em Éfeso. Jesus esteve ali, e ali o templo de Diana dos Efésios, de Ártemis, se subsistia, era o que sustentava ali toda aquela estrutura de turismo, toda aquela estrutura de também de confecção de imagens do templo, da própria Diana, eram vendidos. E Paulo, quando prega Jesus, muitos se convertem e os artesãos, junto com o poder estatal, ficam irritados com aquilo. E aquilo chega também até Jerusalém. Então Paulo era persona non grata no mundo pagão. Paulo se tornara persona non grata no mundo pagão, mas Paulo encarava o desafio e o mundo pagão se tornava mais cristão. Quanto mais Paulo era ameaçado, mais ele prosperava, mais ele prosseguia e mais ele conseguia levar almas até Jesus. Muitos de nós, no século 21, diante de uma dificuldade, nós começamos a titubear na nossa fé. Começamos a retroceder na nossa fé, a dar passos para trás na nossa fé. O exemplo apostólico, o exemplo de Paulo e de outros apóstolos e de outros servos de Jesus não foi esse. O exemplo é que nós prosperássemos na perseverança. É que nós, mesmo em meio à tribulação, continuássemos firmes, prosseguindo para o alvo. Prosseguir para o alvo. E aqui está a grande pegada de todo esse texto que nós lemos. Quando Paulo é exortado pelos irmãos a não voltar para Jerusalém, a não ir para Jerusalém, que senão Paulo iria ali, de certa forma, morrer, Paulo não hesita, Paulo não para. Quando nós temos uma dificuldade, às vezes a gente hesita. Às vezes a gente para. Então está aqui um desafio para você, cristão. Cristão, persevere sempre. Esteja disposto a perseverar sempre. Esteja disposto a estar nas mãos do Senhor sempre. Esteja disposto a não desistir de prosseguir, a despeito de qualquer oposição, a despeito de qualquer luta interna que você tenha, a despeito de qualquer coisa que tente te travar. Prossiga para o alvo, independente do que te espera no alvo. Porque o que te espera no amanhã é desconhecido. Mas o que te espera dentro do plano de Deus, na glória celestial, é aquilo que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então, persevere, continue, não retroceda, não pare. Não ceda às pressões do mundo, não ceda às pressões das vozes de corvos que sopram em seus ouvidos, não ceda às pressões dos desafios, da intriga, da fofoca, não ceda às pressões da chacota, não ceda às pressões daqueles covardes que não tem a coragem que você tem de servir a Jesus, que não tem a coragem que você tem de se entregar a Jesus, mas que vivem criticando você porque não conseguem sair do lamaçal em que eles vivem. Não ceda a essas pressões, persevere sempre, continue firme, como sal e como luz, sem retroceder, sem parar, sem vacilar. Quando você continua no texto e vê Paulo recebendo estas instruções, você chega aqui no versículo 12. Quando ouvimos isto, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém.
Essa é a última exortação que Paulo ouve, né? Então, Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Aqueles irmãos amavam Paulo do coração deles, eram família espiritual. Tinha amor fraternal, tinha conexão com Deus. É uma fé em Jesus não fingida que gerava um senso de pertencimento um ao outro, né? Uns aos outros. Então eles estavam chorando e fazendo o coração de Paulo partir. Partir. Estou pronto, diz Paulo, estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. E aí Paulo subiu. Irmãos, esta convicção paulina, que também era a convicção de muitos dos nossos irmãos do primeiro século, não só apóstolos, não só os diáconos, presbíteros, não só os líderes, mas uma convicção profunda também de inúmeros cristãos que foram lançados como mártires no Coliseu, em calabouços, em praças de apedrejamento, em arenas de diversão para o povo. Esta diversão consistia neles serem torturados, chicoteados, consistia em leões irem até eles e os devorarem. Muitos dos nossos irmãos, e essa fala de Paulo aqui, diante dessa profecia dada de que ele seria amarrado, ela é muito poderosa. Essa fala de Paulo, ela tem uma intensidade de compromisso que constrange o meu coração e deve constranger o coração de todo cristão. Paulo diz que está pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Eu estou disposto a morrer por Jesus. Porque a pena capital seria, como de fato foi aos apóstolos, um problema que eles tinham que encarar. Uma dificuldade que eles tinham que encarar. Porque se eles continuassem pregando Cristo ressurreto, se eles continuassem pregando Jesus ressuscitado, se eles continuassem pregando os ensinos do carpinteiro de Nazaré, eles fatalmente encarariam perseguição e morte. Assim como muitos de nossos irmãos hoje. Sim, temos o privilégio de viver no Ocidente, e o Ocidente tem perseguições, mas que não leva-nos ainda à pena capital. Mas já no Oriente, nós temos países que impõem um pesado fardo sobre os nossos irmãos em Cristo. Quer seja no Oriente Médio, quer seja em países de ideologia comunista, quer seja em países em que o cristianismo é proibido legalmente. E a pena capital, às vezes, é aplicada para aqueles que se declaram cristãos ou são, de alguma forma, encontrados escondidos cultuando a Deus, ou são encontrados com Bíblia e essas coisas todas. Nós, no Ocidente, somos privilegiados, temos a liberdade de pregar o Evangelho, temos a liberdade de viver o Evangelho. Existe a perseguição, claro, no meio acadêmico, sistematizada pela doutrinação ideológica do neomarxismo na mente de jovens e adolescentes, e os professores tentando descristianizar todo jovem que entra com um senso cristão de mundo, com uma visão cristã de mundo ou com um senso de valor cristão. Isso a gente sabe que existe. Existe uma perseguição para que você seja mais um Maria vai com as outras em tudo. Existe. A gente sabe que isso existe. Mas nós não somos degolados. Aqui Paulo seria degolado e Paulo diz: estou disposto a morrer por Jesus. Estou disposto a morrer pelo meu mestre. Esse senso de compromisso aqui desperta um profundo testemunho que levou milhares e milhares de outros cristãos aos pés da cruz.
senso de compromisso que você também pode ter. Um senso de compromisso que todos nós podemos ser, porque o apóstolo Paulo era um homem comum, como eu, como você. Certa vez o apóstolo Paulo disse que a coisa certa que ele queria fazer, ele não conseguia, e a coisa errada ele estava fazendo toda hora. Que ele era devedor da graça, que ele era o maior dos pecadores, que ele era aquele que foi alvo do amor de Deus e que ele não conseguia viver sem levar este evangelho e viver este evangelho da graça de Cristo por onde quer que ele estivesse. E esse é o nosso desafio como cristãos, esse é o nosso desafio, o meu e o seu desafio como cristãos. Estarmos dispostos a permanecermos em Cristo, estarmos dispostos a encararmos as perseguições por amor a Cristo, estarmos dispostos, se preciso for, a morrer por Cristo. Às vezes é uma vergonha. É uma vergonha. Nós deixamos de cultuar, por exemplo, de ir ao templo adorar, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, por coisas bobas, coisas pequenas. Ao invés do nosso coração se encher de alegria, a gente pega e fala, não vou no culto, não quero. Estou cansado, estou chateado, estou magoado. A gente arruma um mimimi às vezes, enquanto que está longe a maturidade daquele que diz, ainda que eu morra, perseverarei, prosseguirei, não retrocederei. Que vergonha, meus irmãos. Quantos cristãos, por causa de bobagens, deixam de fazer aquilo que precisa ser feito, deixam de prosseguir, por causa de picuinhas tolas, pequenas, bobas, inúteis, conversinhas inúteis, liquosidade frívola, como diz o apóstolo Paulo. Quantos cristãos imaturos, bebês na fé, se dão a desanimar por coisas pequenas, que muitas vezes são fruto de uma vida ruim que eles mesmos têm para com Deus, e aí joga a culpa nos outros, vive de culpar os outros. Não. O nosso compromisso para com Jesus produz em nós nova vida e produz em nós maturidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. E somos chamados, nessa novidade de vida, à maturidade, a amadurecermos ao ponto de sermos constantes, inabaláveis. E esse é o desafio de Jesus para mim e para você, termos esta constância e não sermos abalados com os ventos que sopram contrários à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao cristianismo e à sua igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra você, igreja do Senhor. Persevere, continue, mas esteja disposto a pagar o preço que for, para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o plano de Deus se cumpra através da sua vida. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa inspiração desse momento, dessa noite, desse dia, dessa madrugada que você ouve, essa nossa porção de reflexão na palavra de Deus. Sinta-se desafiado a não desanimar, a perseverar e a se comprometer a tal ponto que o desafio que tiver do lado de lá seja encarado com a coragem que só pode vir de um poder maior do que você. O poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos encerrando este nosso estudo bíblico de hoje, deste primeira semana do ano de 2021, já com este desafio de perseverança, de continuidade, de não desistência, já com esse desafio de honrar a Deus e de continuar firme. Este é o desafio, que este seja o desafio aceito por você até o último dia desse ano de 2021 e que ele seja renovado, quando nós virarmos para o ano de 2022 e que você só encerre esse compromisso quando você poder guardar realmente
a sua fé, guardar a sua espada, deitar, descansar no Senhor e estar com Ele, mas que você esteja crescente nele. Eu quero, antes de orar por esse nosso momento aqui, encorajar você a participar de nossos cultos presenciais. Todo domingo, às 18 horas, nós estamos nos reunindo na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte. Então venha participar conosco. Venha, participe conosco, adore a Deus conosco. Juntos podemos congregacionalmente adorar o Senhor, com cânticos de adoração, com leituras da palavra de Deus, com a atenção e o coração aberto à palavra que vai ser ministrada, e com a comunhão uns com os outros. Venha, participe conosco. Mas se você não pode participar, se você está fora de Belo Horizonte, nós transmitimos este culto às 18h20. A partir das 18h20, no momento em que a pregação se inicia, chamamos de refletir online. Conecte-se às redes sociais da Igreja do Coração e nós juntos vamos refletir na palavra de Deus. Todo domingo, 18 horas. Toda quinta nós temos o estudo bíblico aqui, né? Este estudo transmitido para você toda quinta-feira, 8 horas. E nós temos também a Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, 9 da manhã, em ponto, nós iniciamos a nossa Escola Bíblica Dominical e estudamos de uma forma um pouco mais profunda os ensinos da Sagrada Escritura. Se você quiser e puder e tiver o desejo no seu coração de contribuir financeiramente com a obra desta igreja, com o trabalho assistencial, de ajuda aos pobres e também com a obra missionária, você pode fazer isso. Você pode fazer uma transferência do seu dízimo ou da sua oferta para o número que você tem na tela aí. Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo Castbox e quiser ofertar também para a Igreja do Coração, para a expansão da obra desta igreja, deste ministério, você pode contribuir enviando-nos um e-mail financeiro@igrejadocoração.com, que nós enviaremos para você os dados por e-mail. Tá? Se quer também alguma oração específica, envie-nos um e-mail, orepormim@igrejadocoração.com, que nós vamos orar especificamente pelas suas dificuldades ou pelos seus motivos de gratidão, de lutas. Conte conosco, nós estamos juntos. Agora nós vamos encerrar esse nosso momento orando ao Senhor e pedindo que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossas famílias, que Deus abençoe as nossas casas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, agora neste momento, oramos ao Senhor pedindo as tuas bênçãos sobre as nossas famílias. Pedimos, ó Deus, o teu convencimento e o selo do teu Espírito sobre as nossas vidas com um compromisso que fizemos hoje, um compromisso de realmente, inspirados nessa coragem do apóstolo Paulo, não desistir, não retroceder na nossa vida cristã, não retroceder em adorar o Senhor, não retroceder em congregar, não retroceder em dizimar, não retroceder em ofertar, não retroceder em apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, não retroceder em servir na casa do Senhor, não retroceder em realmente ajudar o próximo e amar o próximo. Pai, em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas e as nossas famílias, para que possamos, através do teu poder em nossas vidas, dar frutos em abundância para a tua causa. Abençoe, ó Deus, cada um aqui, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Seja conosco, tenha misericórdia das nossas vidas e faz de nós pessoas cada vez mais perseverantes na tua palavra e na tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meu querido. Que Deus abençoe você. Que Deus seja com sua família e que Deus te dê um ano repleto da presença dele. Até a próxima.